Como saber se seu peixe vai ter bebês? Identificando gravidez e filhotes vivos. Use este método para espécies vivíparas. Os peixes guppy, barrigudinho ou lebiste, molinésia, peixe-espada e plate são provavelmente as espécies vivíparas mais comuns de aquário. Após o acasalamento dos machos e fêmeas dessas espécies, formam-se ovos dentro dos corpos da fêmea, em 1 mês ou 2. Na maioria das espécies de aquário, os ovos eclodem e as mães dão à luz. Procure na internet o nome de sua espécie para saber se são ovíparas ou vivíparas. Identifique machos e fêmeas. Como regra geral, peixes machos de espécies vivíparas são mais brilhantes ou de um colorido mais elaborado e têm uma barbatana anal longa na parte inferior, ao lado de sua cauda. As fêmeas tendem a ter cores apagadas, com uma barbatana anal em forma de leque. Se puder identificar o sexo, você saberá mais facilmente se há 2 peixes lutando. Geralmente 2 machos ou 2 fêmeas. Ou se estão acasalando ou se preparando para acasalar. Um macho e uma fêmea. Algumas espécies são mais difíceis de se distinguir e pode ser necessária a ajuda de um especialista. Veja se há rituais de acasalamento. Espécies de peixes diversas podem se comportar de maneira muito diferente durante o emparelhamento. Amplexo e outros comportamentos relacionados ao acasalamento. Em muitas espécies, incluindo a maioria dos gouramis, o macho persegue energicamente as fêmeas, causando até arranhões, mordidas e outras feridas. Em outras, como o acará disco, o macho e a fêmea trabalham em conjunto para defender uma área do tanque de outros peixes. Em ambos os casos, quando ocorre o acasalamento, isso pode envolver o macho e a fêmea segurando-se um ao outro, virando-se de cabeça para baixo, contorcendo-se, ou atividades mais sutis, difíceis de se identificar. Veja se algum peixe está com o abdômen inchado. O peixe fêmea irá desenvolver uma protuberância na parte de trás do abdômen. O abdômen cresce tipicamente em um período de 20 a 40 dias, se tornando amplo, arredondado ou em formato de quadrado. Algumas espécies, como a Poecilia latipina, têm uma protuberância natural, mais à frente, logo abaixo das guelras. Machos com excesso de peso podem desenvolver uma protuberância na frente do peito. Se deixar de dar comida por 2 ou 3 dias, a protuberância do peixe que estiver acima do peso pode diminuir, ao passo que a de uma gravidez não irá. Procure por um ponto vermelho ou preto. Uma fêmea grávida às vezes desenvolve um ponto gravídico no abdômen perto da abertura de ar da parte traseira. Ele costuma ser preto ou vermelho e torna-se mais pronunciado no decorrer da gravidez. Alguns peixes já têm este ponto, mas na gravidez ele ficará mais claro ou mais escuro. Decida como se preparar para criar filhotes. Criar filhotes de peixes pode ser extremamente desafiador e geralmente é necessário ter um aquário totalmente separado para que adultos ou o filtro de água não os prejudique. Se você não estiver pronto para esta tarefa, entre em contato com um aquário ou com um especialista em peixes que poderia ajudá-lo com isto ou ficar com os peixinhos, caso se decida pela criação dos filhotes. Leia a seção abaixo. Mas não deixe de pesquisar mais sobre a sua espécie, identificando ninhos e ovos.
Use este método para espécies ovíparas. Muitos peixes de aquário são ovíparos, incluindo o acará disco, os betas e a maior parte da espécie gourame. As fêmeas dessas espécies colocam centenas de ovos, geralmente em ninhos preparados no fundo ou na parede do aquário ou na superfície da água. Se houver um macho no mesmo tanque, ele pode fertilizar os ovos depois que forem postos ou por acasalamento antecipado com a fêmea. Dependendo da espécie, os ovos eclodiram e os peixes nasceram. Procure a sua espécie na internet para saber se ela põe ovos ou não. As fêmeas de algumas espécies são capazes de armazenar esperma durante meses antes de usá-lo para fertilizar os ovos. Portanto, mesmo colocando as fêmeas em um novo tanque, elas poderão ainda assim se reproduzir. Procure sinais de nidificação. Alguns peixes que põem ovos criam áreas de nidificação para mantê-los seguros. Elas se parecem com pequenos buracos ou montes de cascalho. Mas essas nidificações nem sempre são visíveis. Gourames podem criar ninhos elaborados feitos de uma massa de bolhas e geralmente criado pelo macho. Na superfície da água, verifique os ovos. Algumas fêmeas dessas espécies incham conforme os ovos crescem dentro delas. Mas isso normalmente não é uma mudança significativa e não dura muito tempo. Depois que forem postos, os ovos podem parecer com minúsculas bolas de geleia. Eles frequentemente ficam dispersos na água, mas em algumas espécies formam um monte na área de nidificação ou ficam presos no fundo e na lateral do aquário. Muitas espécies que põem ovos também têm rituais de acasalamento, incluindo a maioria dos gourames. Esses rituais podem ser energéticos e até durar algumas horas, terminando com os ovos sendo depositados. Prepare-se para a eclosão dos ovos. Cuidar de peixes filhotes é difícil, mas mesmo se for pego de surpresa, você terá algum tempo antes da eclosão dos ovos. Consulte um aquário se estiver interessado em aumentar a criação, uma vez que o processo pode variar de acordo com a espécie. Se for pego de surpresa, consulte a seção sobre criação de peixes filhotes para obter conselhos básicos. Mas não pense que este método irá funcionar perfeitamente para todas as espécies de peixes. Criando filhotes de peixes. Pesquise a sua espécie o máximo possível. As instruções abaixo ensinaram o básico e são medidas de emergência úteis. Caso o aquário se encha de peixinhos repentinamente. No entanto, cuidar de peixes novos ou de filhotes é um verdadeiro desafio e quanto mais souber sobre as características das espécies, melhor. Para saber mais detalhes sobre uma determinada espécie, siga estes guias de reprodução e criação de peixes disco, gourames, betas e guppies. Peça conselhos de funcionários de um aquário ou em fóruns online. Isso será mais útil do que o conselho de uma loja de animais em geral. Ponha um filtro de espuma. Se você tem um filtro que suga a água ou cria uma corrente, desligue-o e coloque um filtro de espuma comprado em uma loja de peixes. Caso contrário, a corrente poderá cansar o peixe filhote ou até mesmo sugá-lo para dentro do filtro e matá-lo. Separe os peixes. Muitos criadores de peixes arrumam um aquário completamente novo e colocam os ovos ou os filhotes lá. No entanto, se não for experiente,
Pode ser difícil fazer um ambiente aquático estável e seguro em pouco tempo. Ao invés disso, pode-se usar uma rede divisória de plástico comprada numa loja especializada para separar os peixes. Dependendo da espécie, os pais podem ser guardiões ou predadores. Então procure na internet conselhos que correspondam à espécie de seu peixe. Se não for possível, saiba se deve separá-los com base no comportamento parental. Se os pais colocaram ovos no ninho e os defendem dos outros peixes, use a rede para dividir os filhotes e os pais dos outros peixes. Se a mãe pariu um peixe vivo, ou botou ovos na água, mantenha todos os peixes adultos do outro lado da rede. Os peixes filhotes podem nadar através da rede para se esconder deles. Alimente os peixes com comidas para filhotes. Às vezes, é possível comprar comida de filhotes de peixe em lojas especializadas. Mas é mais provável que tenha que aprender sobre opções mais complexas. Infusório. Comida de peixe líquida ou rotíferos geralmente são seguros. No entanto, conforme o peixe cresce, precisará de alimento adicional, que varia de acordo com a espécie e o tamanho. Pergunte em um aquário para saber mais sobre a espécie do seu peixe. Se não puder ir a um aquário, alimente os filhotes com gema de ovo cozida, espremida com uma gaze. Planeje como cuidar dos peixes adultos. Monte outro aquário com antecedência se pretende manter alguns peixes. Caso contrário, entre em contato com lojas especializadas e com piscicultores antecipadamente para organizar a forma de vendê-los ou doá-los quando forem adultos.